Coloca a mão no teu coração, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, ó meu Pai, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor. Mais uma vez, mais uma oportunidade, mais uma honra, privilégio para mim, para cada pessoa que está aqui. E eu quero pedir, Senhor, o perdão de nossos pecados, de nossos erros, de nossas falhas, que nós possamos ter, Senhor, feito e que te entristeceu, te desagradou, afastou o Senhor de nós. Perdoe-nos, Senhor, perdoe-nos, meu Pai, e que nos ajude, que o Senhor venha ao nosso encontro, nos ajudar, meu Pai, a superar todas as dificuldades, limitações, todas as barreiras, todas as travas, as algemas, os agrilhões, todas as situações que vêm com o intuito de nos aprisionar, vêm para nos aprisionar ao passado. E quantas são as pessoas que ainda elas estão, Senhor, com a vida delas travada, parada, amarrada, por conta do passado, por conta de situações que aconteceram lá atrás, por conta de situações, meu Deus, que marcaram a vida dela, e que por conta disso, ela não se livrou ainda. Ela não se livrou, meu Deus, da mágoa, ela não se livrou do ódio, ela não se livrou ainda, meu Deus, daquilo que a escraviza, amarra, a impede de avançar, de crescer, de progredir. E ela quer uma vida diferente, ela quer, Senhor. Mas é como que, literalmente, os sentimentos estivessem travando, amarrando, meu Deus, a vida dela, e impedindo, Senhor, essa pessoa de poder avançar, progredir, crescer, e chegar onde ela pode chegar. Porque se nós fomos criados à tua imagem e semelhança, então quando eu encontro a tua palavra dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, é verdade, é a pura verdade. Eu posso, essa pessoa pode, ela pode todas as coisas naquele que fortalece a vida dela. Quem nos fortalece é o Senhor, quem nos fortalece é o Senhor, quem renova as nossas forças é o Senhor, quem nos revigora é o Senhor. Não existe um outro Deus capaz de nos abençoar como o Senhor. Não existe um outro Deus que criou os céus e a terra. Não existe um outro Deus a quem possamos clamar, possamos orar, buscar e sermos atendidos e respondidos. Não tem um outro Deus. Não existe um outro Deus. Eu vejo as pessoas, Senhor, tentando ainda fazer a vida delas fluírem e prosperarem sem o Senhor, sem a tua presença, sem a tua bênção, sem o teu favor, a tua graça. Não há. Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Tem, meu Deus, várias e várias passagens que o Senhor deixa claro, até para Israel, ó, vocês querem tentar pedir ajuda para um outro Deus? Vai lá, tenta pedir ajuda para os deuses dos teus inimigos. Vão lá pedir ajuda, no momento da aflição, no momento da angústia, nos momentos difíceis. Vai lá, vai recorrer aos deuses dos teus inimigos, para ver se eles vão livrá-los.
porque o Senhor está deixando bem claro: eu sou o Todo-Poderoso. E foi o que o Senhor falou para Abraão: Abraão, eu sou o Todo-Poderoso. Anda na minha presença. Eu quero que você ande na minha presença e que você seja íntegro. Então é isso que eu te peço, é isso que eu oro, é isso que eu clamo, é isso que eu invoco ao Senhor aqui nessa noite, para que o Senhor venha nos ajudar, venha nos favorecer, venha nos abençoar, venha nos trazer, Senhor, clareza, meu Deus, a palavra de conhecimento, a revelação, abrir os nossos olhos, fazer a nossa mente explodir, nos levar para uma outra condição, para uma outra situação, não mais aquela que nós chegamos aqui vivendo, Senhor, mas a vida que o Senhor nos promete e nos garante na Tua palavra. Salva as famílias, salva os lares, salva os casamentos, salva, meu Pai, os filhos, salva os adolescentes, salva os jovens, salva, meu Pai. Eu quero pedir ao Senhor: salva, Jesus, salva os jovens, salva as famílias, salva os lares, salva essas vidas. O Senhor diz na Tua palavra que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. E nós temos que crer que o Senhor é o único capaz de realizar essa grande obra na vida de qualquer pessoa, mas na vida, meu Deus, daqueles que realmente acreditam e confiam no Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe essa reunião, abençoe todo esse trabalho, que nós possamos alcançar resultados em favor da família, em favor dos lares, que nós possamos alcançar mudanças que ainda não aconteceram, porque toda mudança é uma libertação, e que todas as mudanças venham acontecer, meu Pai, na vida dessas pessoas, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Amém, amém, amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito que é esse? Diga: eu bebo do espírito da palavra profética para 2021. Diga: as bênçãos do Senhor, elas descansam sobre a minha cabeça. Diga: e eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Sente-se, por favor. Vamos começar a meditar na palavra. Aqui, Romanos 8, 28. Que está escrito assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Toda vez que você encontrar a Bíblia falando daqueles que o amam, a Bíblia está falando daqueles que são capazes de lhe obedecer. Todas as vezes. Então, na vida de quem as coisas, elas contribuem, na vida daqueles que o amam. Então eu posso dizer, na vida daqueles que são capazes de lhe obedecer, daqueles que são chamados por seu decreto. Na NVI diz: sabemos que Deus age em todas as coisas. Deus age, diga comigo, Deus age em todas as coisas. E aí a pergunta que eu tenho que fazer para mim é bem simples: eu creio nisso? Eu creio que Deus, Ele age em todas as coisas, que Ele tem condições, poder de agir em todas as coisas, ou não? Porque quando a gente realmente
A bispa fala muito sobre o homem interior, sobre aquilo que está lá dentro da pessoa. Porque quando realmente eu decido ter uma vida com Cristo, então eu sou comparado com uma árvore, e essa árvore, o Senhor não nos compara só com as folhas. Ele nos compara como uma árvore frutífera. E não é uma árvore que dá frutos ruins. São frutos que alimentam. Então, quando realmente eu acredito que Deus tem o poder de agir em todas as coisas, então qual é a única coisa que vai sair de mim? Diga comigo, é uma boa expectativa e perspectiva. Diga expectativa e perspectiva. Por quê? Porque a minha expectativa não está mais no homem. Por que está cheio de pessoas hoje frustradas? Porque elas construíram o seu sonho, os seus projetos de vida, dependendo de alguém. Ela jogou, ela lançou as fichas que ela tinha, a confiança, toda a confiança que ela tinha em alguma pessoa. E toda vez que você joga a sua confiança e a sua expectativa em alguém, você está pedindo para viver uma vida frustrada. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado, porque se eu creio que é Deus quem age, então eu não vou confiar que é pelas mãos do homem que as coisas acontecem. As coisas vão acontecer pelas mãos de Deus. Então, se a Bíblia me compara com uma árvore, e não é uma árvore cheia de folhas, porque uma árvore cheia de folhas, ela serve para quê? Para que serve uma árvore cheia de folhas? Se ela não dá frutos. Ah, bispo, só para fazer sombra. É exatamente isso. Tem gente que, às vezes, ele está na vida do outro só para fazer sombra. Não acrescenta. Não agrega. Não dá crescimento. Não frutifica. Não traz avanços. O resultado que a pessoa precisa. Então, eu estava ainda ontem ouvindo a bispa falar, principalmente aqui, Romanos 8, 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor, e ela usando uma expressão, o quanto Deus, Ele é capaz de abençoar outras pessoas por intermédio da vida do justo. O quanto outras pessoas, ainda ontem quando eu estava, depois que acabou o culto, terminou a reunião, e aí trazendo o entendimento do que eu havia ouvido ontem na palavra, eu ainda falava. Eu ainda não cheguei no ponto, como José, de poder abençoar uma nação toda. Eu não cheguei ainda num ponto de poder abençoar um estado todo. Eu não consegui ainda chegar ao ponto de poder abençoar uma cidade toda. Está entendendo ou não? Mas quem está perto de mim? A começar pela minha família.
eu sou um canal que abençoa a vida da minha família? O que sai de mim para minha família abençoa? Contribui? Fortalece? Agrega? Porque a nossa vida é uma jornada crescente, ou seja, cada dia eu vou crescendo um pouco mais nessa jornada, eu vou avançando um pouco mais. Então eu tenho muito chão ainda, tem muita coisa ainda para aprender, para crescer, para entender, para avançar. Tem outros níveis ainda para eu chegar, amém? Mas no nível que eu já estou, eu agrego, eu acrescento. Na vida daqueles que estão na minha responsabilidade, eu já tenho frutificado na vida delas, abençoado, transferido bênção para a vida dessas pessoas. Porque o primeiro lugar que nós passamos a manifestar uma fé viva é dentro da nossa própria casa. Começa em casa. Quando o Senhor fez as 7 promessas ao Abraão e falou para ele aqui, em Gênesis 12, eu vou ler só a parte C do versículo 2. Repete comigo, e você, com força, igreja, diga, e você será uma bênção. Como Abraão seria? Como Abraão seria? Uma bênção. A Bíblia não está dizendo diferente. A Bíblia está deixando claro, Abraão, você vai ser uma bênção. Eu poderia até pegar a passagem de Gênesis 12, 1, 2 e 3, o Senhor falando, mas eu vou ficar só com essa parte aqui, você vai ser uma bênção. Sabe quando você se torna uma peça, um instrumento fundamental na vida da tua família, na vida das pessoas que te cercam? Sabe aquele tipo de pessoa? Porque eu estava falando para alguém, eu não lembro se foi ontem ou hoje, eu acho que foi hoje. Estava com alguém no telefone, porque às vezes as pessoas elas não param para contar tudo que Deus tem feito na vida delas. Às vezes as pessoas, quando elas vão testemunhar, elas testemunham a vitória do momento, vamos colocar assim, a conquista que ela alcançou naquela hora, naquele dia, naquela semana, naquele mês. E elas não param para, não é se prender no detalhe do detalhe, mas é dar detalhes de coisas de onde Deus a tirou. Então tem muita gente aí, não tem os testemunhos do destino curados? Tem ou não tem? São quaisquer testemunhos? Claro que não, nenhum testemunho é qualquer testemunho. Todos eles são para a glória de Deus, amém? Todos. Mas a gente há de concordar que tem coisas que foram contadas ali e que não foram contadas nos outros testemunhos, e que quando uma pessoa, ela ouve que alguém fez isso, fez aquilo outro, e fez isso, meu Deus! Essa pessoa é irreconhecível. Meu Deus, não dá para acreditar. Porque a bispa já falou, uma das piores pessoas que você vai encontrar, você não vai encontrar só no mundo. Você vai encontrar dentro de igreja. E tem muita gente que a única coisa que aprendeu na vida é ser religioso legalista. O que é ser um religioso legalista? Primeiro, não vive a palavra. Segundo, que só fica
apontando o erro e a falha da vida dos outros. É a única coisa que eles sabem. Você viu fulano, você viu cicrano? Nossa, mas eu nunca faria uma coisa daquela que ele fez. Eu nunca isso, eu também nunca aquilo. A vida de religioso legalista é assim. Ele nunca vai ter uma mentalidade de abundância. Porque uma pessoa que tem uma mentalidade de abundância, ele não fica perdendo tempo com ficar falando da vida dos outros. Mas quem tem uma mente abundante, tem um coração generoso. E a prova desse coração generoso são seus atos de generosidade. Ele ajuda quem ele pode ajudar, quem que ele pode ensinar o que ele já sabe. Por que a Bíblia fala para as mulheres mais velhas ensinar as mais novas? Porque elas têm experiências. Elas têm experiências que as mais jovens não têm. Elas têm condição de contar coisas que elas tiveram que pagar um preço para aprender, para chegar até lá. Quer um exemplo? Para a bispa conseguir chegar no ponto que ela chegou hoje, ela não teve experiências até amargas? Teve ou não teve? Foram fáceis? Para ter a vida com Deus que ela tem hoje, foi da noite para o dia? Não. Então, se uma pessoa ela chega aqui, ela realmente dá créditos, ela leva a sério. Não estou falando alguém que vem na igreja para ficar encontrando erro, defeito e falha dentro da igreja, porque está cheio. Deixa eu ver que hora que esse culto vai acabar. Deixa eu ver como é que vai ser esse louvor. Vai ter louvor ou não vai ter louvor? Deixa eu ver o que vai ser pregado. Deixa eu dar uma olhada nos obreiros da reunião. Cadê os obreiros? O que eles estão fazendo? Vamos ver se tem uma boa atitude ou não. Querido, se você quiser encontrar erro e falha, você vai encontrar. Mas se você vem para a igreja, porque você vem por causa de Deus e você precisa da bênção de Deus, então aí você vai se tornar uma bênção. Aí você vai conseguir ser uma bênção e através da tua vida as bênçãos vão poder alcançar a vida de outras pessoas, porque esse é o propósito. Não é só você ter a bênção, mas você ser a fonte que faz com que outras pessoas conheçam esse Senhor, dono de todas essas bênçãos. Porque eu estava falando agora há pouco o exemplo, o assunto que eu estava com alguém no telefone, e eu dizia, as pessoas, muitas, não conhecem Jesus. Elas nem sabem quem é Deus. Mas quando surgem os pequenos cristos, quando surgem os servos de Jesus Cristo, quando aparecem pessoas tendo um bom comportamento, sendo um exemplo, tendo uma boa atitude, um bom comportamento, lidando com a vida e com os problemas da maneira certa, ela olha para aquela pessoa e diz, espera aí, ela está dizendo que ela é uma serva de Cristo, e que ela se coloca como um pequeno Cristo. Então como é que é ser como Cristo? É ter as atitudes que ela está tendo. Ela não sabe como é Deus, mas ela começa a descobrir quem é Deus através do que ela está vendo na vida dos servos de Cristo, que são os chamados pequenos Cristos. Eu tenho sido um pequeno Cristo? Eu tenho sido um pequeno Cristo no temor, na santidade, na lealdade, na integridade, no sim, sim ou não, não. Ou não tenho sido. Da vida de um pequeno Cristo, diga comigo, vai sair sempre o fruto do Espírito. Diga comigo, da vida de uma pessoa que se parece
Diga comigo, ele só parece, mas ele não é. Diga, ele se parece. Diga, ele tem aparência. Diga, mas ele ainda não é um pequeno Cristo. Diga comigo, não sai o fruto do Espírito. O que sai? As obras da carne. Você vai ver ele voltando. É assim, é mais ou menos aquela expressão: eu não aguento ainda lidar com essa pessoa. Eu não suporto ainda ter paciência, sabe? Para mim é um gigante muito grande ter paciência com essa pessoa aqui da minha casa. Como? Isso é para mostrar o quanto as pessoas ainda são almáticas. Elas vivem por emoção. Elas dependem totalmente da emoção. São guiadas, conduzidas. Eu não sei quantos cultos nós já fizemos aqui falando a respeito de sentimentos e emoções, que estão escravizando tanto a vida dessas pessoas, que elas ainda estão presas ao passado, acorrentadas, aprisionadas às coisas do passado. Você sabe uma das coisas que eu mais ouço nos dias de hoje? É gente usando a expressão: eu tenho ódio do meu pai, eu tenho ainda ódio da minha mãe, eu ainda tenho ódio do meu irmão. Como que uma pessoa, ela realmente vai ter uma vida diferente, se ainda o que sai dela é um ódio? Por que ela fala que ela tem ódio da mãe, por exemplo, ou do pai? Porque, na verdade, ela não quer ser como o pai e a mãe dela, mas, na verdade, ela é como o pai e a mãe dela. Ela não quer ser como eles, mas, na prática, ela é. Aquele filho é. E quantos que sofrem um choque, tem assim, toma um susto danado, quando descobre: você está falando que eu estou como meu pai, eu estou como minha mãe? Mas tudo que eu luto para não ser é como eles. Mas você está sendo. Porque a única forma de você conseguir mudar, diga comigo, é tendo a humildade de reconhecer, diga que eu preciso mudar. Eu reconheço ou não? Quando eu sou corrigido, eu amo a correção, mesmo que ela seja dura, ou eu me revolto com quem está me corrigindo? Como é? Ainda que ela seja dura, amarga a correção. Obrigado por ter me corrigido. Obrigado por ter me dado esse tranco. Obrigado por você ter me chacoalhado. Ou, igual eu ouvi, tem casais que quando brigam, ficam sem conversar um mês, uma semana. Tem casais que são capazes de fazer uma viagem juntos, e dentro do carro não abrir a boca para um falar com o outro. E aí eu estou falando de casais, né? Abre o leque para a família. Abre o leque para a família. Às vezes eu já ouvi muito, por exemplo: mas você não liga para mim. Mas peraí, você quer receber uma coisa que você não faz? Você não planta? Você cobra algo de alguém que você não está movendo uma palha para fazer diferente dela. O que é isso? É uma forma de chamar atenção, é uma forma de tentar manipular, é uma forma até injusta de querer tentar prejudicar, queimar aquela pessoa, jogar a sua responsabilidade sobre o outro. Porque quem está mal é quem está incomodado, não é? Quem está mal? É quem está incomodado. Quem que está mal? É quem está frustrado. Quem que são as pessoas que mais se incomodam? As frustradas, as invejosas,
as arrogantes, as orgulhosas. Pode observar, pode puxar. Mas você vai buscar, são as pessoas que não fazem nada para mudar. E critica a esposa. Eu não sei quantas vezes eu já ouvi mulheres falar do marido criticar a mulher. O marido critica a mulher porque ela vem na igreja. Você vai lá para arrumar casamento com um pastor. Você vai lá porque teu amante está lá na igreja. E que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quantas vezes? Mas por que ela está agindo assim? Porque ela não está fazendo absolutamente nada para mudar. E aí ela fica incomodada. É o refrão da música de que cantaram para o Davi e para o Saul, depois da batalha contra o Golias. Quem lembra daquele refrão? Davi matou mais os seus milhares de soldados, de filisteus, matou Golias, ou seja, Davi provou que é melhor do que Saul. Por que Saul naquela hora ficou incomodado com o refrão e teve vontade de matar Davi? Diga comigo, porque o refrão falou a verdade de quem Saul era. E quando uma pessoa ela não quer mudar, quando ela ouve uma verdade sobre ela, ao invés dela virar e falar, é verdade, você está certo. Não. Você revelou a verdade sobre mim. Diga comigo, uma pessoa madura e humilde nunca se ofende com a verdade. Mas uma pessoa imatura, uma pessoa ainda que ela é carnal e está cheia de sentimentos miseráveis, quando alguém falar uma verdade para ela, você pode ter 100% de certeza que ela vai bufar, que ela vai se revoltar, ela não vai gostar. Por quê, bispo? Por quê? Você faz isso, você faz aquilo que a pessoa falou que você faz? Faço. Então por que você se ofendeu? É verdade. Você faz tal coisa assim, assim? Não. Mas ela falou que você faz. Não, mas eu não faço. Então por que você está ofendido? É porque ela está inventando algo ao meu respeito. Não importa se ela está inventando, não está inventando, está mentindo, não está mentindo. Não vai alterar nada. Não é verdade. Não tem o porquê de você não se ofender. Quem está entendendo? Mas quando uma pessoa ela para alimentar aquilo que o outro está falando. É uma coisa que eu acho que eu falava no domingo, acho que no curso dos aspirantes. As pessoas precisam sofrer duas libertações. A necessidade de querer impressionar as pessoas e elas precisam sofrer uma libertação delas mesmo. E quando eu sofro essa libertação de mim mesmo, bispo, é quando você não vive mais sendo guiado pelas emoções e os sentimentos. E você não vive mais tentando vender, passar uma imagem de que você faz certo, que você agrada a Deus, que você tem vida com Deus. Não, ninguém precisa vender, passar, falar. Sai naturalmente. Está entendendo ou não? Sai, sai. Por que nós somos tão impactados com a história de José? Por que a história de José, sempre quando a gente ouve ela assim, sempre nos acrescenta algo e ela nos ensina? Porque José, ele tinha na vida dele um padrão. Diga comigo, padrão. Ele tinha um padrão.
José, ele tinha dentro dele o padrão do Senhor Deus. E quando ele foi submetido a testes, a pressões, a situações extremamente desagradáveis, o que a gente vê saindo de José? Um único padrão. Um único comportamento. Só saía dele uma única atitude. Quando os irmãos venderam ele para os ismaelitas, e ele foi parar na casa do Potifar, e a Bíblia fala, né, que quando ele foi para a casa do Potifar e ele começou a trabalhar lá, qualquer coisa que José colocava as mãos nele para fazer, dava certo. Qualquer coisa. Você acha que uma pessoa que tem um coração amargo, rancoroso, cheio de sentimentos miseráveis, você acha que ela consegue colocar a mão dela em alguma coisa e prospera? Flui, avança, dá certo. Hã? Então isso já responde o porquê que algumas pessoas, elas estão tentando fazer alguma coisa, dar certo, vingar na vida delas e não vinga. Porque o teu problema é um problema de coração. Diga assim comigo: Deus, Ele quer a vitória de todas as pessoas. Quer ou não quer? Ele quer que todo mundo se dê bem? Ele ama todo mundo? Não, de verdade, quem acredita que Deus ama todo mundo? Quem acredita? Perfeito. Quem que acredita que Deus, Ele quer abençoar a vida de todos os seus filhos? Todos que Ele criou, todos que Ele gerou. Quem acredita? Você acredita nisso? Perfeito. Mas na vida de quem Ele pode abençoar? Ele quer abençoar todo mundo, mas na vida de quem Ele quer? Na vida de quem Ele pode abençoar? Diga comigo: Deus só pode abençoar os de coração obediente. Não adianta eu dizer que Deus é tudo na minha vida, mas meu coração, ele é obediente? Ele é temente? Aí então eu tenho que olhar para o meu coração e perguntar: meu coração é obediente? Meu coração é temente? Quando eu sou pressionado, eu sou perseguido, eu sou caluniado, quando acontecem situações extremamente ruins e desagradáveis na minha vida, e que falam coisas ao meu respeito que não é verdade, intentam mal contra mim, por pura inveja, vingança, o meu coração continua o mesmo? Um coração temente a Deus, obediente a Ele? Ou meu coração muda? Eu já começo a ficar cheio de sentimentos miseráveis, de mágoa, começo a tocar nas coisas que fizeram contra mim, no mal que intentaram contra mim, é porque você me prejudicou nisso, é porque você me lesou naquilo, é porque você me enganou ali, é porque você me traiu aqui, é porque aqui você me prejudicou. É assim? Ou eu não me prendo em nada disso e me foco em fazer uma única coisa, diga comigo, em ser uma bênção em tudo o que eu fizer, diga, em cada lugar que eu estiver. Não importa o lugar, o José passou pelos piores lugares, mas o padrão que ele tinha na vida dele, não era 2, 3, 4, 5, ele não era um camaleão. Para cada situação, ele agia de uma maneira. Não, ele era uma única pessoa. Ele tinha um único padrão na vida dele. Só saía dele uma atitude que agradava a Deus.
Olha que coisa impressionante. Eu ia ler aqui provérbio, mas eu vou ler depois, se eu conseguir ter tempo aqui, por conta do horário. Mas aqui, Gênesis 45, 7, está escrito assim, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra. Diga comigo, e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Mas espera aí, quem foi que vendeu José para os ismaelitas? Não foram os irmãos? Quem tentou matar José? Não foram os irmãos? Quem foi que intentou o mal contra a vida de José? Não foram os irmãos? Foram ou não foram? Mas a visão de José era uma visão voltada no âmbito natural ou espiritual? Ele tinha uma visão do homem tentando acabar com a vida dele, arruinar com a vida dele, ou a visão que ele tinha era uma visão espiritual? Ele conseguia ver Deus em tudo aquilo, testando ele, trabalhando ele, treinando ele para um propósito maior. Aí alguém vai dizer, já ouvi essa palavra. E quando você está vivendo como José está vivendo? Você se lembra de praticar a palavra como José praticou? Você se lembra em guardar o teu coração como José guardou? Você mantém o mesmo padrão que você recebeu através da palavra de Deus ou não? Gente, eu sei que essa não é uma palavra que muitas vezes as pessoas querem ouvir. Mas o problema é que muita gente hoje, a maior dificuldade delas, e quando a gente vai para o capítulo de Gênesis 50, a gente vê a dificuldade dos irmãos de José de lidar com as frustrações, as decepções, as escolhas erradas. Deixa eu falar uma coisa, uma pessoa, se ela não for capaz de se perdoar, a vida dela não vai destravar. Se uma pessoa ela não for capaz de esquecer o passado, a vida dela não vai desamarrar. Se uma pessoa ela não for capaz de tomar uma decisão na vida dela, que ela vai deixar o que passou, o que aconteceu, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, porque tem muita gente ainda presa às coisas que lhe aconteceram no passado, é mais ou menos assim, é como que ele não tivesse mais chance de vida, é como que a vida dele já tivesse acabado, é como que todas as oportunidades tivessem ido embora. Eu tenho um coração batendo? Tenho um coração batendo? Tenho um coração batendo? Então, enquanto há um coração batendo, há oportunidades. Cada dia é uma oportunidade. Eu posso ter feito muitas escolhas erradas na minha vida, mas viver me julgando, me condenando, me martirizando, me culpando, dizendo que eu sou então realmente a pior pessoa do mundo, que eu não presto, que eu não sirvo, que realmente a minha vida não vai andar, é porque a minha família, a imagem que a minha família tem de mim, e a imagem que Jesus tem de você, pesa mais a imagem? Pesa mais a opinião de quem? As palavras de quem? Para quem? De quem pesa mais? Você está deixando claro que é do homem. Olha que visão que o José tinha. Sabe quem que me mandou à frente de vocês para preservar um remanescente e para poder ajudar a salvar a vida de vocês? Sabe quem fez isso? Sabe quem fez isso? Você sabe quem que estava no meio daquela tragédia que eu estava vivendo? Você sabe quem que estava no meio daquela bagunça que a minha vida estava? Você sabe quem estava no meio daqueles momentos difíceis da minha vida? Você sabe quem estava no meio daquelas injustiças que eu vivi?
Você sabe quem estava no meio de todos aqueles momentos difíceis da minha vida? Deus. Me permitindo passar, mas me preservando. Me permitindo passar, mas me guardando. Me permitindo ter experiências, passar por testes, por mais que fossem difíceis, me experimentando. Diga comigo, mas me guardando. José foi guardado por Deus? Foi protegido por Deus? Foi em todas as situações? Então, peraí. Eu consigo ver o agir de Deus em todas as situações? Sabemos que Deus age no quê? Sobre todas as coisas. Aí alguns vão dizer, mas Deus não age só nas coisas boas. Não, querido, Deus também está na fornalha. Deus também está na cova dos leões. Deus também está naquele momento onde o mar vermelho parece que não vai abrir, mas ele se abre para você. Deus está em todas as situações e Ele tem poder de agir em todas. A Bíblia não fala que ainda que passe pelo vale da sombra da morte, vale da sombra, o que tem lá então? O que tem no vale da sombra da morte? Tem morte? Tem morte? Alguém passa nesse vale e fica vivo? Alguém passa por esse vale e sobrevive? Mas por que o Senhor diz, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte? Pode passar sem medo de morrer. Pode passar. Sabe esse problema que você está enfrentando? Enfrenta ele. Passa por ele. Lida com ele. Não trata esse problema como um vale da sombra da morte. Será que você não está tratando esse problema na tua vida como um vale da sombra da morte? Como algo que vai realmente te afetar, te matar, te ferir, trazer prejuízos para a tua vida, perdas para a tua vida? Para pensar, para refletir. Será que você mesmo já não usou a expressão? Eu não vou nem orar por essa área da minha vida, porque eu acho que essa área da minha vida não vai fluir, não vai funcionar. Mas você quer as bênçãos do Senhor? Diga comigo, eu quero as bênçãos. Diga, e o Senhor quer de mim que eu seja a própria bênção. Você quer as bênçãos do Senhor, e Ele quer te transformar na própria bênção. Você quer uma vida cheia de bênçãos, Ele quer que você seja essa fonte de bênçãos. Para fazer isso aqui que José fez, Gênesis 50. José, porém, lhes disse, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram, vamos juntos, vocês planejaram o mal contra mim. Quem planejou o mal contra José? Os irmãos? É comum a gente ver a própria família, muitas vezes tendo uma má atitude com a própria família. A gente encontra isso nos dias de hoje? Pai revoltado com filho, filho revoltado com pai. Nós vemos isso ainda hoje, nos dias de hoje? Famílias que eram para estar unidas, desestruturadas, diluídas. Mas quando você é guiado por Deus, você tem uma outra perspectiva de vida, uma outra visão. Vocês planejaram mal contra mim. Diga comigo, mas Deus o tornou em bem. Quem tornou em bem? Porque Deus pôde tornar em bem. Porque José não dependia dos irmãos, porque José não estava agarrado aos irmãos, porque José não dependia emocionalmente dos irmãos,
Porque José aprendeu a depender de... A única opção de José era quem? Quem é a sua única opção? A única opção da vida de José era Deus. Quem tem sido a sua única opção? Será que você não está tentando fazer de alguém ou de alguma coisa a tua única opção, tua única saída? Deus era a única opção dele, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Você sabe por que Deus, Ele me experimentou com tantas situações difíceis, experiências amargas? Sabe, José, a Bíblia fala no Salmo 115, que ele foi preso nos tornozelos, até no pescoço, chegaram a colocar ferros para prendê-lo. É só você visualizar e enxergar o teu pescoço preso com os seus punhos e tornozelo, presos por ferros. Está escrito lá, é que eu não trouxe aqui a referência, tem eu não me lembro agora a tradução, que a Bíblia fala que José, naquela situação, o coração dele, a alma dele, chegou a se tornar como um ferro. Ou seja, nada do que estava acontecendo com ele, e imagina, uma pessoa para estar presa por ferros, são feridas, hematomas, machucados, são dores que latejam, que faz a pessoa gemer, sofrer, às vezes ter aquela agonia, e às vezes até aquele pensamento que eu vou morrer, a minha vida vai acabar. Quantas vezes será que passou pela cabeça do José, se Deus não me guardar aqui nessa situação, eu vou morrer? Se Deus não me preservar aqui, a minha vida vai acabar agora. Quantas vezes? Pensamentos e pensamentos, porque nós temos uma vida de pensamentos. A nossa vida ela é totalmente comandada por pensamentos. Tudo começa através dos nossos pensamentos. E mesmo eu acredito José sendo tão atacado e bombardeado por tantos tipos de pensamento, é só você imaginar, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou nessa situação? Por que eu estou nessa condição? Por que eu estou preso por algemas, por grilhões, tem ferro no meu pescoço? Por que eu estou nessa situação? Tudo começou com os meus irmãos. Tudo começou pelo mal que eles intentaram contra mim. Tudo começou pela tentativa deles de me matar. Eles queriam tirar eu do seio da família, eles queriam ceifar a minha vida, porque eles tinham inveja, que meu pai gostava mais de mim do que gostava deles. Meu pai tinha um carinho maior por mim, e eles achavam que o meu pai não gostava deles, como gostava de mim. Mas eu era o caçula da família. Era o que naquele momento precisava de mais atenção. Requeria uma atenção maior, redobrada, e eles não conseguiam lidar com isso. Aí você consegue entender por que está cheio de gente frustrada. Por que os irmãos de José tentaram tirar a vida dele? Diga comigo, porque eles se sentiram rejeitados pelo seu pai Jacó. Eles achavam que Jacó gostava mais de José, e já tinham abandonado ou rejeitado eles. Você acha que muita gente que hoje é revoltada, sabe, são pessoas estouradas, impacientes, gente que não respeita ninguém?
estava ouvindo, eu não sei o testemunho de alguém contando para mim, falando, eu não respeitava homem, bicho. Tem gente que, vou falar a verdade, tem mulheres que a mãe às vezes ensina ela, fala assim, homem não presta. Você nunca vai casar com homem, minha filha. Você vai morrer solteira, sozinha. Homem não presta. E aquilo entra com uma violência, com uma força dentro daquela pessoa. E que ela fica com aquilo. Não presta mesmo, não presta mesmo, não presta mesmo. E aí quando tem algum relacionamento, o relacionamento é frustrante, aí fica mais uma marca, mais uma prova, mais um fato, mais uma experiência negativa, mas não é. Ela foi lotada, ela foi tomada, ela foi possuída, cheia daquele padrão. Então, vocês tentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustento. Olha, gente, isso aqui é muito forte. Como que sai de uma pessoa uma atitude de preservar a vida dos irmãos, alimentar a vida dos irmãos, tratá-los com amor, com bondade, com generosidade? Ei, de verdade, as pessoas que mais te fizeram mal na tua vida familiar, você tem tratado elas hoje com generosidade? Você trata elas hoje com bondade? Eu não estou falando que você tem que conviver com elas, tá? Você tem uma boa atitude para com elas ou não? Seja qual for, seja por uma ligação, vendo numa festa da família, o de aniversário, de final de ano, agora domingo, né? O que vai ter domingo agora? Dia das Mães. Tirando o fato daqueles que infelizmente já perderam a mãe, e quantos que têm a mãe? E que tem um ódio violento dela. Mas tem um ódio. Não gosta da mãe, não ama a mãe. Não gosta. Quantas meninas, moças, jovens, não gostam da minha mãe? Não amo a minha mãe, não quero ser como a minha mãe. Sim, talvez a mãe não é um bom exemplo. Mas eu preciso entender que se eu não mudar esse padrão que está aqui dentro de mim, a minha vida não vai mudar. Nada vai mudar. Se eu acabei absorvendo na minha vida o padrão da minha mãe, e agora a palavra de Deus vem e me ensina, me mostra, ei, a mamãe foi vítima de outra vítima, a mamãe deu o que ela tinha de melhor. Mas como, bicho, minha mãe deu o que ela tinha de melhor? Ela era grosseira, ela era estúpida, ela era briguenta, ela era barraqueira, ela xingava, ela chamava a gente disso, chamava a gente daquilo. Ok, mas aí alguém vai dizer, mas era isso que ela tinha, bispo? Me botou no mundo para me dar isso? Ué, talvez, meu querido. Essa foi a escola de vida que ela recebeu. A escola que ela veio. O lar que ela veio. A vida que ela veio. Aí a pergunta é, quem vai fazer uma risca no chão e dar uma ordem? A partir de agora, esse padrão não vai fazer parte da minha vida e das próximas gerações. Somente pessoas que decidem fazer de Deus, diga comigo, a sua única opção. Qual foi o culto que a bispa fez esses dias atrás? Falando sobre a entrega. Entrega o teu caminho confia nele, e ele vai fazer o quê? Ele vai agir. E ele agirá. Então, peraí, o que eu preciso fazer então? Eu preciso fazer uma entrega. Entrega.
Entrega é entrega, eu entreguei, é completo, é sem reservas. É uma entrega, eu me jogo, eu me lanço, eu me entrego. Agora, a minha maneira de pensar, a minha maneira de falar, a minha maneira de ser, de agir, de reagir, de lidar, agora eu entreguei, quero ser como Ele. Não quero mais ser como a minha mãe, nem como o meu pai. Agora eu quero ser como o meu Senhor. E quando essas moças, essas filhas, elas decidem mudar, elas ajudam depois a mamãe delas a mudar. Está entendendo ou não? Elas ajudam. Diga comigo, porque ela se tornou, diga, uma bênção. José era uma bênção? Era uma bênção ou não era? Porque pensa comigo, como é que um rapaz de 17 anos se transformou? Primeiro, ele era uma bênção na casa dele. Depois ele se tornou uma bênção na casa do Potifar. Depois ele se tornou uma bênção na prisão. Depois ele se tornou uma bênção na vida de um copeiro. Vamos lembrar desse detalhe? E que por mais que ele abençoou a vida do copeiro, revelando para ele o sonho que ele havia tido, o copeiro não abençoou ele, mas ele abençoou o copeiro. O copeiro não lembrou de José por 2 anos, mas José, quando ele abordou ele, o copeiro abordou José, ele teve uma boa atitude. José se tornou uma bênção na vida do faraó. José se tornou uma bênção para um país chamado Egito. Diga comigo, e José se tornou, diga, a maior bênção, diga, para o mundo todo. E quando a família dele voltou a se encontrar com ele, ele abençoou a família dele? Abençoou ou não abençoou? Perdoou ou não perdoou? Alimentou ou não alimentou? Cuidou ou não cuidou? E não era para ter saído dele ódio, mágoa, revolta, vingança. Mas só saiu de José uma única coisa. Então vamos lá. Bispo, eu não sou uma bênção ainda para uma nação, para o mundo todo, para um país. Eu não sou uma bênção ainda para o meu estado. Eu não sou uma bênção ainda para a minha cidade. Mas você já pode começar a ser uma bênção na vida dos teus vizinhos. Você pode começar a ser uma bênção na vida da tua família. Você pode começar a ser uma bênção na igreja, aonde você se alimenta da palavra. Você pode começar a ser uma bênção aonde você trabalha. Você já pode começar a ser uma bênção. As pessoas passarem a ser abençoadas por teu intermédio. Aí eu te pergunto, você não está sendo uma bênção no pouco? Você vai ser uma bênção no muito? Deus não vai poder contar com você e levantar você. Porque, olha o que a Bíblia fala. Deixa eu só pegar aqui, Aqui, Provérbios 11, 24 e 25. Quem dá com generosidade se torna mais rico. O que é dar com generosidade? O que a Bíblia está querendo me ensinar? Eu dou com generosidade. É quando uma pessoa ela é capaz de se doar, sem ficar medindo quanto se doou, quanto ajudou, quanto apoiou, quanto tempo ela disponibilizou, o quanto talvez de dinheiro ela investiu para ajudar aquela pessoa, apoiar aquela pessoa. Ela dá com generosidade. Ela dá sem ficar vendo, olhando, sabe, medindo, eu fiz muito já, eu já fiz isso. Não, quem dá com generosidade se torna mais. Como é que essa pessoa se torna? Então, peraí, qual que é o segredo para eu poder me tornar uma pessoa rica, próspera?
É retendo ou transbordando? Então aí eu te pergunto, esse padrão faz parte da minha vida? O ano passado nós pregamos sobre nós termos uma cabeça de nação. Quem lembra? Quem lembra cabeça de governo? O que é ter uma cabeça de nação? É ter a cabeça do José. É ter a mentalidade do José. É ter a cabeça do Abraão. Eu não vou gastar agora muito tempo com o Abraão. Eu quero continuar aqui falando um pouco mais do José. Como que o José saiu do fundo de poço, humilhado, envergonhado, ferido, machucado, ali quase foi morto, viveu situações horríveis, não estava no lugar onde ele queria estar? Como que ele saiu de tudo aquilo e se tornou governador do mundo? Diga comigo, em cada lugar que José passou, diga comigo, ele transbordou. Diga, na vida de cada pessoa. Então, peraí, eu estou na casa do Potifar, eu vou fazer o meu melhor. Eu estou na prisão, eu vou fazer o meu melhor. Mas peraí, você está nos lugares que você não quer estar. Eu não quero saber. Eu não quero saber o que as pessoas vão me retribuir. Eu não quero saber o que elas vão me dar. Eu não estou esperando nada do homem, eu estou esperando de Deus. O que eu faço, eu só espero de Deus. Porque Ele é a minha única opção. Eu não tenho outra. Eu fiz dele a minha única opção. Eu entreguei a Ele a minha vida. A entrega foi feita para Deus, não é para o homem. Então, quem dá com generosidade, a tendência, dentro do que a palavra fala, o que vai acontecer, ela se torna mais rica. Mas o mesquinho, diga comigo, o mesquinho, perde tudo. E perde respeito, perde a credibilidade, perde a paz, perde as amizades, perde relacionamento, perde tudo. Por que você acha que tem gente que a família não quer ver ele? A família não quer estar perto dele? Às vezes alguns querem força, não, mas eu quero que meus filhos me dêem atenção, eu quero que a minha família me ame. Querido, deixa eu te falar uma coisa, ninguém quer estar do lado de gente mesquinha, invejosa. Ninguém suporta a presença de uma pessoa que só reclama, e só murmura, e só vê defeito, e só vê dificuldade. É porque eu tenho que lavar a louça, é porque eu tenho que limpar a casa, é porque eu tenho que fazer tudo sozinho, é porque eu tenho que fazer mais isso, é porque eu sou sozinho, é porque eu tenho mais isso, é porque eu sou sozinho, é porque eu tenho mais aquilo. Querido, quem está aqui? Fala a verdade, quem quer estar perto de uma pessoa assim? E trata mal. E quando tem uma situação para resolver, joga, despeja, descarrega tudo na cara. Parece que alguns gostam de ter um ventilador do lado, né? É verdade, não é? Parece que alguns gostam de ter um ventilador do lado, não é assim? Ele joga, ele vomita todas as coisas que aconteceram na cara. Isso é injusto, viu? Isso é desleal. Isso é ingratidão. Isso está mostrando o tamanho do desvio de caráter que existe na vida dessa pessoa. Cadê os meus atos de generosidade? Mas ele está pagando o bem que eu fiz a ele com o mal. Deixa ele. O mal vai voltar para a vida dele. Mas se você plantar o bem, diga comigo, as bênçãos vão te acompanhar, por onde você for. É uma questão de decisão. Diga comigo, ser uma bênção é uma questão de decisão. O que é uma questão de decisão? Eu decidi aqui agora, quem que eu vou abençoar hoje? Senhor, coloca no meu coração, quem que eu vou abençoar? Quem que eu vou ajudar hoje? Quem que eu vou ensinar hoje? Na vida
De quem que eu vou ter paciência de ficar lá 1, 2, 3, 4 horas, se for preciso, um dia inteiro, se for preciso, ajudando ela, ensinando ela? Eu vou fazer. Eu vou ensinar. O generoso prospera. Quem revigora outros será revigorado. Diga comigo, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Você dá alívio para a tua família ou você traz peso? Você revigora para ser revigorado? Você alivia ou não? Ou você está sempre só trazendo problema, e mais um problema, e mais uma dificuldade, e está lá você apontando mais um erro, está lá você apontando mais uma falha. Tem gente que tem dentro da vida dele um espírito de malícia, e ela é revelada, você sabe em quais momentos? É quando ela não está tendo o resultado daquela pessoa que ela espera. Às vezes alguém fala assim, não, mas aquela pessoa, ela começou a ser desse jeito. Diga comigo, ela só está revelando quem ela é. Diga a pessoa que ela sempre foi. Por quê? Por quê? Porque na verdade ela só camuflou quem ela era. Estava lá escondidinho, camufladinho. Estava lá debaixo dos panos, amoitado. Porque quando uma pessoa tem um coração generoso, não vai sair outra coisa dela. Só atos de generosidade. Ela vai ter uma boa atitude. Ela não vai pagar o mal que fizeram a ela com mais um mal. Ela vai ter uma boa atitude. E a melhor, olha, vamos falar a verdade, a melhor forma de você dar um tapa na cara do diabo, sem envergonhar Satanás, é quando você chega lá. Você quer ver? É quando alguém está com raiva de você, está com mágoa de você, está brigado com você, está com uma barreira com você, você vai lá, você compra um presente, bate na casa dela e fala para ela, ó, vim aqui trazer esse bolo para você. Eu vim aqui trazer esse pudim aqui para você. Eu sei que você gosta de comer isso aqui, eu vim aqui trazer isso aqui para você, tá? Aí você desmonta o diabo, você desmonta a pessoa. Porque você está pagando o mal que ela fez para você com uma boa atitude, com um ato de generosidade. Bispo, eu não consigo fazer isso. Começa a praticar. Começa a praticar. Bispo, eu não consigo, eu fico travado, eu fico com medo da reação dela. Não, para de dar desculpa, para. Não, o senhor não sabe, na hora que eu vou falar com ela pode falar alguma coisa para mim, eu não aceitar, eu não receber, não concordar. É problema dela. Faça a sua parte. Pratique a generosidade. Tenha um comportamento daquilo que Cristo espera de você. Porque quem procura o bem, diga comigo, encontra favor. Eu procuro o bem. A Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu busco seguir em paz com todos. Não é fazer política da boa vizinhança. Não é agir por conveniência. Você quer viver em paz comigo? Nós vamos viver. Se você não quer viver, da minha parte, não vai haver opressão e perturbação. Eu vou viver em paz com você. Eu quero viver em paz com você. É igual num casamento. Se tem uma coisa que assim desgasta um matrimônio, é cobrança.
Cobrança. Mas bispo, mas a gente não tem que cobrar. Querido, você tem que sentar, vamos sentar, e vamos pontuar aqui, mas você também tem que estar preparado. Porque quem cobra vai ser cobrado. Então dê um bom exemplo, tenha um bom comportamento, não dê motivos. Mas quem procura o mal será encontrado por ele. Quem procura o mal será encontrado por ele. Quando é que uma pessoa procura o mal, bispo? É quando ela age por malícia, é quando ela não tem uma intenção e motivação boa no coração dela, é o que eu acabei de falar agora há pouco, do religioso legalista, que está lá só para buscar encontrar um defeito, um erro, uma falha, uma maneira de queimar, de diminuir. Não é bem assim, não é tudo isso. Bom, falamos bastante aqui. E eu preciso parar e analisar. Eu quero ter uma vida abençoada e me tornar uma fonte de bênção na vida das pessoas? Diga comigo, então, eu preciso começar a abençoar a vida da minha família. Então, tudo começa em casa. Começa lá em casa. Para quem é casado, começa no casamento. Para quem é casado e tem filhos, tem a parte em relação ao casamento e tem a parte com os filhos. Começa lá. Eu dou um bom testemunho lá. Eu chego nesse nível do José. Pode espernear, pode tentar brigar, pode tentar fazer o mal para mim, podem tentar o que for. Só vai sair de mim uma boa atitude. Só vai sair de mim uma atitude que vai favorecer a vida de vocês. Gente, é só você parar para pensar. Um homem que ninguém acreditava nele, ninguém esperava nada dele, ninguém acreditava no futuro dele. E lutaram para estragar com a vida do José. Diga comigo, mas Deus não deixou, porque José dependia de Deus. Podem tentar fazer o que for para estragar com a tua vida. Se você faz de Deus a sua fonte de bênçãos, ninguém, a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Quem pode impedir? Se Deus falar, eu vou abençoar essa pessoa que me ama, que me obedece, que me agrada, quem pode? Quem pode impedir o crescimento? Eu sempre falo isso para os obreiros. Alguém pode impedir teu crescimento? Alguém pode impedir teu avanço? Quando uma pessoa, ela faz o que é certo diante de Deus, ela está na boca de todo mundo. Mas quando ela não faz o que é certo diante de Deus também, ela está na boca de todo mundo. Todo mundo fala, esse aí é difícil, é complicado, esse daí não tem jeito. Mas quando uma pessoa ela faz como José, ela coloca Deus como a única opção da vida dela, Deus pega a vida dela e fala, por causa dessa sua atitude, eu vou transformar você na maior bênção que o Egito já teve. O Egito, na verdade, não teve uma bênção como essa, mas você vai ser a bênção. Na verdade, não foi só para o Egito, né? Na verdade, não foi só para o Egito. Ele foi uma bênção para o mundo todo. Diga comigo, Deus quer que eu seja uma bênção, diga, para este mundo. Quer ou não quer? Mas primeiro começa onde? Começa em casa. Na vida daqueles que me cercam. Na vida daqueles que eu tenho responsabilidade sobre a vida delas. Fique em pé, por gentileza. Coloca a mão no teu coração e fecha seus olhos. E com a mão no seu coração, com seus olhos fechados. Ser uma bênção
ser uma fonte de bênção, ter um coração generoso, ter uma cabeça de nação, de governo, ser uma fonte que jorra sobre a vida de outras pessoas. Para isso acontecer, é uma questão de decisão. Eu preciso decidir se eu vou ser ou não vou ser. E uma das coisas que nós precisamos parar de perder na nossa vida, diga comigo, eu preciso parar de perder tempo. Eu preciso parar de perder tempo. Porque tem muita gente perdendo tempo, conjecturando, racionalizando. Tem muita gente perdendo tempo em ficar falando do momento que está vivendo, em ficar falando das coisas que lhe aconteceram no passado. Você não está vendo que você só está perdendo tempo? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Ó o Paulo, ó a mentalidade dele. Olha a mentalidade desse homem. Eu avanço para as que estão adiante de mim. Eu não estou olhando para trás, eu estou olhando para frente. Eu estou olhando, eu estou enxergando, eu estou visualizando. Eu não estou focado em pecado, eu não estou focado em erros. Será que você não está muitas vezes focado só em pecado, não? Os seus pecados, o pecado da tua família. Será que você não está só focado em erros, não? Erros que você cometeu. E tem medo de cometer novos erros. E tem medo de pecar de novo. Ai, será o que eu estou fazendo é pecado? Será que o que eu estou fazendo realmente é pecado ou não? Não, queridinho. Isso aí mostra que você ainda tem uma cabeça religiosa. Está na hora de você se focar na coisa certa. Para eu ter uma vida abundante, próspera e abençoada, eu preciso ter a bênção de Deus na minha vida. E eu preciso me tornar, começar, tem que começar, é agora. Eu já começo a dar os meus primeiros passos. Eu começo a me tornar uma fonte de bênçãos. A própria bênção. Deixa eu lembrar uma coisa, com os olhos fechados, com a mão no coração. Deixa eu lembrar uma coisa que eu lembrei aqui, que aconteceu esse ano e aconteceu o ano passado. Pessoas que chegaram na igreja e que elas não tinham condição nenhuma de terem as suas vidas mudadas e transformadas. Deus, eu quero lembrar você que Ele usa das crises, diga comigo, para revelar, diga, os seus justos. Deus usa das crises para mostrar quem são os seus justos, quem são os seus servos fiéis. E Ele usa quem Ele quiser. Ele usou quem Ele quis. Mas vamos lembrar de um detalhe? Deus está à procura dos sinceros de coração. Deus está à procura daqueles que dizem assim: eis-me aqui, Senhor. Eu estou à tua disposição, Senhor. Eu quero fazer o que te agrada. Eu quero fazer parte dos teus planos, da tua agenda, dos teus projetos. No ano passado, na crise da pandemia, todo mundo lembra que começou no finalzinho de março. Deus usou pessoas para abençoar a obra dele de tal maneira. Sabe, pessoas improváveis? Sabe, pessoas que eram impossíveis de serem uma bênção? E aí eu vi esse ano, na crise, de novo,
pandemia, tudo fechado, lockdown, e agora não dá para trabalhar, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, cidades, até onde nós temos igreja, não dava nem para ir no supermercado fazer uma compra, lugares colocando como, você só pode comprar isso porque isso aqui é essencial e aquilo ali você não pode comprar. E Deus trouxe palavras e mensagens e tocou corações, que o ano passado nós ouvimos a bispa testemunhar, não me lembro agora no detalhe, mas algumas pessoas, só que esse ano, Deus levantou mais pessoas, lembra dos Eliaquins que a palavra fala? Aqueles que Deus levanta e sustenta? E começou a usar outras pessoas, moveu outras pessoas para começarem a ser uma fonte de bênção na obra dele e na vida dos necessitados. O que é isso? São pessoas que estão trabalhando dia após dia para ter um coração generoso. Não nasceram com o coração generoso, mas a palavra encontrou lugar no coração e transformou esse coração no coração generoso. Então esses atos de generosidade, aonde é que eles começam? Esses atos de gentileza, dentro de casa, com a própria família. Porque se eu sou generoso dentro da minha casa, eu vou ser generoso fora. Eu não posso dizer que eu sou generoso fora, eu não sou dentro da minha casa. Então, eu não sei o momento que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando. Pode ser o vale da sombra da morte, mas Deus está dizendo, não tema que você não vai morrer. Não tema que essa situação, ela não vai te afetar. Mas bispo, é o vale da sombra da morte. Não tem quem passe por esse vale e não sofra um dano. Mas o Senhor está dizendo, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não tenha medo, porque o Senhor vai estar com você. A vara dele, o cajado dele. Deixa eu lembrar uma coisa aqui. Quem foi que derrubou com a potência do Egito? Quem que Deus levantou para derrubar com a potência do Egito? Não foi Moisés? Foi ou não foi? Aí eu pergunto para você uma coisa, olha aqui para mim só um minutinho. Qual era a arma que Moisés tinha na mão dele para derrotar a força do Egito? A única coisa que ele tinha na mão dele, o que era? Um cajado. Então um velho, vamos colocar assim, um senhor de idade, de 80 anos. Nós não estamos falando de um menino de 18, um senhor de 80. Que tinha qual arma na mão dele? Ele tinha um cajado. E o que Deus, através de um homem, e outro detalhe, ele falava bem ou ele era gago? Ele era gago. Um gago que tinha dificuldade no falar, de 80 anos, um cajado na mão. Ele não derrotou as forças do Egito? Ele não foi usado por Deus para tratar com o Egito? E ainda no final, na última praga, na última situação, Deus não usou Moisés para forçar os egípcios a entregar até os ouros, as pratas, os despojos que eles tinham, a riqueza que eles tinham para abastecer o povo de Israel? Foi ou não foi? Deus pode levantar qualquer pessoa para fazer coisas estrondosas, poderosas, que ninguém pode imaginar. O que ele precisa? Que eu dê condições, que eu acredite. Sabe qual que é a minha
e dos bispos, da bispa. Nosso maior desafio aqui, quando nós viemos aqui no altar, é conseguir fazer você realmente acreditar naquilo que está escrito na palavra de Deus, e fazer de Deus a sua única opção. O problema é que tem gente que quando está no momento difícil corre para cá, se refugia ali, busca ajuda de cá, mas Deus vai levantando aqueles improváveis, pequenos, aqueles que ninguém dá nada, aqueles que ninguém espera nada deles, para provar, quem depende só de Deus, Deus pode tornar grande e forte, Deus pode erguer, Deus pode honrar, Deus pode prosperar. Diga comigo, José se transformou numa árvore frutífera. Diga aí, Deus me prometeu para este ano que eu seria esta árvore. Diga aí que as bênçãos repousariam sobre a minha cabeça. Então, peraí, qual é a palavra que o Senhor está nos dando? Para que nos tornemos uma fonte de bênçãos. Mas tudo começa como você está tratando a Deus, como você está agindo em relação a Deus. Ele é a tua única opção? Você tem feito realmente dele? Você tem crido realmente na palavra dele? Tem crido em tudo que ele tem prometido, ele tem garantido aqui? Você já tem exercido, feito uso da generosidade para ir abençoando a vida das pessoas que te cercam? A começar pela sua família? Se você não começa lá em casa, não pense em receber algo maior. Você não vai passar desse ponto. Deus está esperando que se levantem aqui pessoas capazes de tomar essa decisão. Eu vou ser uma bênção. Por onde eu passar, eu vou ser uma bênção. Enquanto eu viver, eu vou ser uma bênção. Eu vou transbordar na vida de pessoas. Assim, a coisa mais gostosa, eu vou falar para você, porque essa palavra, esse sermão que o Senhor deu ontem para a bispa, esse é o sermão que mudou a minha vida aí para trás. Esse foi o sermão que mudou a minha vida. Esse foi o sermão que abriu minha mente, fez minha mente explodir, mudar. É você entender o porquê que você está aqui, porquê que você foi gerado para essa vida, porquê que Deus te trouxe para esse tempo, para esse momento. O que é que Deus Ele quer com você? O que Ele espera de você? O que Ele precisa que você faça? E quando você entende, eu fui chamado para ser uma bênção. Eu fui chamado. Às vezes algumas pessoas não estão vendo, mas elas não precisam ver. O que nos importa é que Deus está vendo. Mas eu não estou vendo você fazer nada de bom, nada de bem. Eu não estou vendo nada. Você fazer aqui e ali, não importa se você está vendo, se você não está vendo, não importa. Se Deus está vendo, é Ele quem vai te promover. Então coloca a mão no teu coração. Fala para Deus, eu quero ser essa bênção. Eu quero ser essa bênção. Eu quero ser essa bênção na minha casa. Eu quero ser essa bênção no meu casamento. Eu quero ser essa bênção, Senhor, lá no meu trabalho. Eu quero ser essa bênção por onde eu passar. Eu quero essa unção na minha vida. Eu quero esse poder na minha vida. Esse poder que flui, meu Deus, que faz as coisas andarem, prosperarem. Eu preciso ser essa bênção. Essa unção tem que estar na minha vida. Meu Deus, essa bênção, essa marca, esse poder precisa estar na minha vida. Eu preciso dessa unção. Eu preciso desse poder. E eu não quero, Pai. Eu não aceito nada diferente. Eu quero uma vida próspera. Eu quero uma vida abençoada. Eu quero uma vida vitoriosa. Eu quero uma vida transformada. Eu quero uma vida diferente. Então se transforme nessa bênção. Se transforme, porque por intermédio de você, pessoas podem ser curadas, pessoas podem ser libertas,
por intermédio da tua vida, portas podem ser abertas, por intermédio da tua vida, pessoas podem ser ressuscitadas, por intermédio da tua vida, mudanças extraordinárias, sobrenaturais podem acontecer, por intermédio da tua vida. A tua família pode ser salva, por intermédio da tua vida. Pessoas podem passar a se inspirar e começar a ter um comportamento, uma atitude que nunca tiveram, por intermédio da tua vida. Vidas podem ser salvas, curadas, libertas, a visão delas ser mudada, em nome de Jesus, por intermédio da tua vida. A unção de Deus, ela pode ser derramada de tal maneira, de tal forma, que ela vai escorrer, ela vai transbordar sobre a vida de outras e outras e outras e outras e outras e outras pessoas. Se livra dessa amargura, se livra dessa tristeza que há no teu coração, se livra dessas amarras, dessas algemas, dessas travas que estão na tua vida. Se livra. Eu quero que você coloque a mão no teu coração. Senhor, eu quero pedir ao Senhor agora. Senhor, aonde há uma algema, aonde há um coração angustiado, amargurado, triste, aonde há uma pessoa aqui, meu Pai, que já perdeu a esperança da vida dela, ela já não acredita nela, ela já não acredita no favor do Senhor, nos bens do Senhor, ela já não acredita que o Senhor pode mudar a vida dela, ela já não acredita, meu Pai, que a história da vida dela pode ser completamente mudada. Ela não acredita. Eu percebo uma dificuldade de pessoas realmente acreditarem que nesse tempo, no tempo que nós estamos vivendo agora, ela pode se tornar nessa bênção, ser essa bênção. Eu peço o Espírito Santo de Deus agora, eu não sei se ela foi ferida, eu não sei se ela foi traumatizada, eu não sei se ela sofreu uma decepção, uma traição, eu não sei, meu Pai, se ela foi abalada, abatida por alguma situação, eu não sei o que ela está vivendo, eu não sei o que ela está passando, eu não sei, Senhor, o que está acontecendo na vida dela, eu não sei, mas eu declaro em nome de Jesus, agora, em nome de Jesus, agora em nome do Senhor Jesus, que aonde essa pessoa se encontra agora, sejam os que estão comigo aqui na nave, sejam aqueles que estão pela internet na transmissão, eu não sei, aonde tem um coração amargurado, angustiado, entristecido, e falta para ela, Pai, ela não tem força para se levantar, ela não tem força às vezes nem para levantar a cabeça dela, para olhar no espelho e falar, eu acredito na sua vitória. Mas eu declaro em nome de Jesus que esse espírito do mal, que essa força maligna, que essas algemas, essas amarras, essas trancas, meu Deus, essas prisões, que amarra, que aflige, que oprime, que perturba a vida dela, em nome de Jesus, que saia da vida dessa pessoa, em nome de Jesus, e que ela seja liberta agora. Levanta as tuas mãos aos céus, e eu quero que você fale para Deus, Senhor, eu decidi, diga eu vou ser uma bênção, diga comigo eu vou ser uma bênção, diga na minha casa, na vida da minha família, diga na vida, diga dos meus parentes, dos meus amigos, dos meus filhos, diga por onde eu passar, diga onde eu entrar, diga onde eu estiver, diga a bênção do Senhor vai estar comigo, diga vai estar na minha vida, diga comigo e eu vou transbordar, diga na vida de quem quer que seja, diga a unção do Senhor, o favor do Senhor, diga a bênção do Senhor, diga o amor do Senhor, diga eu vou transbordar, diga a cada dia, diga eu vou, diga
comigo, me entregar de corpo, alma e espírito. Diga comigo a partir de hoje. Diga comigo: o mal não terá poder sobre a minha vida. Diga: o passado não terá poder sobre a minha vida. Diga: situações, diga, que me marcaram, que me feriram, que me machucaram, diga, que me fizeram mal, que me fizeram sofrer, diga, não terão mais poder sobre a minha vida. Diga: mas as bênçãos do Senhor vão repousar sobre a minha cabeça. Com a mão na cabeça, diga: as bênçãos do Senhor já estão repousando sobre a minha cabeça. Diga: e por onde eu passar, diga, pessoas serão abençoadas em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo a vida de cada uma dessas pessoas. E se ela tomou essa decisão, está tomado, não tem volta, porque é isso que o Senhor quer de nós. Se a gente realmente entende a palavra, se a gente passa a ter visão revelada da tua palavra, agora é hora de agir, agora é hora de nós agirmos, fazermos a nossa parte e favorecer, ajudar, levantar o pequeno, fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Eu sei que muitas pessoas, muitas vezes, elas não têm, meu Deus, a paciência que elas deveriam ter para esperar toda a tua obra, mas a tua palavra garante que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então que essa pessoa aprenda, Pai, também esperar pelo Senhor, pelo teu agir, porque entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, amém.